tarde. Começo por saudar os organizadores da terceira jornada de fortificações de Olivença, agradecer o convite para poder apresentar esta comunicação que se intitula Fortificações avalortadas da fronteira luso-extremenha na cartografia de Nicolas de Ferre. E dizer também que é uma lástima não podermos fazê-lo presencialmente, mas a pandemia assim nos obriga. Eu inicio esta apresentação com um breve contexto. Esta análise à obra cartográfica de Nicolas de Ferre será feita dentro do contexto da Guerra da Sucessão de Espanha. Dois candidatos perfilam-se para se oferecerem como os novos monarcas do trono espanhol. De um lado, Filipe Bourbon, apoiado pela França. Do outro lado, Carlos III de Habsburgo, apoiado também por uma coligação de reinos. E se numa primeira fase a diplomacia portuguesa apoiou a pretensão de Filipe V, a partir de 1703, após a renovação da aliança com a Inglaterra, Portugal passou a ser um dos aliados da causa de Carlos de Habsburgo. Como neste assunto da sucessão do trono espanhol, várias potências e vários reinos europeus se mostraram interessados, esta acabou por ser uma guerra que teve na Europa, em particular a Europa Ocidental e Central, o seu palco principal. Claro, obviamente também contabilizando o palco ibérico, a Península Ibérica, embora não tenha sido aqui, na Península, que os principais acontecimentos tenham, ou os mais decisivos, ou pelo menos os mais as batalhas mais importantes não tenham sido aqui travadas, muito embora o trono estivesse a ser disputado justamente em Espanha. Mas nem por isso houve menos interesse, houve menos envolvimento. Aliás, estiveram até presentes de um lado e do outro dos dois contendores. Alguns dos mais importantes e mais famosos ou conhecidos e reconhecidos chefes militares e líderes militares desta época. E, portanto, mesmo não sendo o palco principal, foi um palco importante. A guerra travada na Península Ibérica e com a participação portuguesa em dois espaços preferenciais. Por um lado, a guerra de fronteira, essencialmente uma guerra ora defensiva, ora de pequenas incursões e razzias ao outro lado da raia, mas sempre algo limitada. Mas entre 1706 e 1712, e aquela que começou por ser uma campanha ofensiva lançada pelo próprio Carlos III, Portugal terá um contingente militar que vai, durante 6 anos, participar nas várias campanhas que ocorreram na Península Ibérica, envolvendo-se diretamente nas mais importantes batalhas aqui travadas, sobretudo na Catalunha, porque, curiosamente, estes dois territórios excêntricos à centralidade castelhana, Portugal e a Catalunha, apoiavam a causa de Carlos III. Portanto, este acabou por ser até o mais longo conflito português do século XVIII, pelo menos na Península Ibérica, entenda-se. E, de novo, num conflito entre Portugal e Espanha. E como todos os conflitos, já desde pelo menos o século XVI, os conflitos sempre motivaram a curiosidade ou espevitaram a curiosidade do público que procurava acompanhar os acontecimentos
fossem os acontecimentos políticos, fossem os acontecimentos bélicos, através de relatos, de descrições, ora publicados em gazetas ou folhetins, jornais, textos, que se publicavam, mas também graças às gravuras que se faziam e que iam dando conta da sucessão dos acontecimentos. Mas para além destes suportes mais clássicos, interessa-nos olhar para os mapas enquanto suporte de propaganda ou como forma de divulgar a evolução da guerra, quer de um lado, quer de outro, e, portanto, o mesmo acontecimento, como aqui se demonstra neste exemplo, podia ser mostrado em perspectivas diferentes, de acordo com os interesses de cada uma das partes, focando ou abordando diferentes escalas de análise para vincar um ou outro aspecto que fosse mais favorável a um partido ou outro partido. Em todo caso, a técnica cartográfica mais habitual passava por utilizar material previamente elaborado para minimizar as despesas e fazer pontuais alterações, que normalmente até passavam por refazer as cartelas, como neste caso, com este exemplar da Península Ibérica de Oman, de 1710, em que aparece o próprio Carlos III a comandar um contingente militar que desembarca na Península para tomar o lugar no trono de Espanha. Como veremos também, Nicolau de Ferro usará este tipo de técnica para passar uma determinada mensagem de propaganda. E por essa razão, e só olhando para o exemplo de Portugal, este período da Guerra da Sucessão de Espanha foi particularmente profícuo na edição de mapas de Portugal, que se vendiam um pouco por toda a Europa, como forma de ilustrar esta parte do teatro de operações ibérico da guerra da Sucessão de Espanha. O que demonstra também, de facto, a existência de um público que estava, enfim, predisposto, interessado em receber notícias daquilo que se passava. Bom, a nossa atenção vai estar concentrada nesta parte específica da fronteira entre Portugal e Espanha, esta fronteira luso-extremenha, tradicionalmente uma fronteira de confronto, desde a Idade Média, talvez só tenha conhecido um breve interregno entre 1580 e 1640, quando da União dinástica, mas habitualmente um espaço de confrontos. E, de facto, em 1640, quando Portugal inicia aquela que é, para nós, a guerra da restauração da independência, também se restaurou nesse momento a fronteira, a raia, que durante 60 anos não existia. Ou pelo menos a raia fortificada, a raia militarizada. E de facto este mapa de Brás Pereira de Miranda, de 1642, mostra-nos que no início deste conflito, que vai durar quase 30 anos, a fronteira portuguesa é uma fronteira defendida tal como na época medieval. Ou seja, uma fronteira que não estava preparada para as inovações da guerra moderna, da artilharia, da balística, e que, portanto, era anacrónica perante os avanços que, entretanto, a arte militar e a ciência tinham sofrido. Contabiliza-se neste setor fronteiriço cerca de 20, 21 castelos medievais, formando aqui uma espécie de linha dupla, portanto, uma espécie de pré-carreme medieval para fechar as entradas naturais no reino de Portugal, mas em todo caso
podemos ver que em 1642 estas são fortalezas medievais e, portanto, anacrónicas e provavelmente inúteis para esta nova forma de se fazer a guerra. E como este setor da fronteira foi o palco principal da restauração, ou pelo menos onde os acontecimentos, nomeadamente as batalhas mais importantes, mais decisivas para Portugal e para a causa portuguesa, foram travados, é natural que desde o início, e com a ajuda de muitos, ou com o contributo de muitos engenheiros militares estrangeiros que aqui trabalharam, bom, aqui e do lado de Espanha também, seguramente, cedo se começou a preparar uma readaptação desta linha fortificada, ou desta dupla linha fortificada medieval à nova técnica de baluarte. A fronteira começava então a ser fortificada à moderna. E de facto, 20 anos após o mapa de Brás Pereira de Miranda, temos esta descrição do Reino de Portugal e dos Reinos de Castelo, elaborado pelo cartógrafo Pedro Teixeira de Alvernaz, um cartógrafo português que permaneceu ao serviço de Espanha, que em 1662 é editado e que mostra-nos já as primeiras obras consolidadas de fortificação neste troço da fronteira, e conseguimos ver estas 6 estruturas portuguesas que enfrentam estas 4 espanholas. As portuguesas estão aqui assinaladas a vermelho e as espanholas a amarelo, e que dá testemunho da construção, do início da construção deste sistema simétrico, ou mais ou menos simétrico, dividido pela raia, que estava já a ser implementado e que chegará no início do século XVIII, durante a Guerra da Sucessão de Espanha. É este o dispositivo que existe, e é aqui neste território que Nicolas de Ferro, que se intitula sucessivamente primeiro geógrafo do Grande Delfim de França, depois geógrafo de Sua Majestade Católica e geógrafo do Rei de França, finalmente, que tem, portanto, aqui uma ligação muito forte com o seu patrono, que vai ser, ou pelo menos a sua família, reis de Espanha, e mantendo a sua ligação também à Casa Real de França. Portanto, há uma ligação pessoal e há uma ligação profissional. Nicolas de Ferro sabe perfeitamente que a guerra é uma grande oportunidade comercial e editorial, e portanto está muito interessado em acompanhar esta campanha de Filipe V. E vai fazê-lo editando mapas em diferentes escalas. À escala peninsular, embora sempre com este denominador comum de uma cartografia de propaganda panegírica, de elogio ao patrono Filipe V, como esta Espanha triunfante em 1705, que assinalava a vitória da primeira campanha, da primeira verdadeira campanha militar na Península Ibérica, mas também vai editar vários mapas à escala nacional, do ponto de vista de Portugal, vários mapas de Portugal, mas que não constituem propriamente novidade. Aquilo que Nicolas de Ferro faz é aproveitar material já existente que vai ser reutilizado, reciclado ou simplesmente plagiado, sem grandes novidades, sem grandes atualizações, mas que, devido ao tal enquadramento da guerra, da curiosidade do público,
constituem uma oportunidade comercial para venda e por isso são editados vários. E Nicolas de Fer sabe que o mercado assim o vai exigir, produzindo e, portanto, sucessivamente várias e diferentes imagens de Portugal. Contudo, o seu maior contributo e a sua maior atenção foi registrada logo no início da Guerra da Sucessão de Espanha, quando, em 1704, o próprio Filipe V comanda uma campanha de invasão a Portugal. É esta que vai merecer a atenção de Nicolas de Ferro. Ele começa por publicar alguns mapas a uma escala regional mais abrangente de enquadramento do espaço que estava em disputa, como foi este mapa, a gloriosa campanha de Filipe V, é assim que se intitula, e que mais não é do que uma folha, a folha central de um mapa de Portugal que Nicolas de Ferro vai editar em 1705, aqui é reaproveitado com um novo título, simplesmente, para, de novo, uma mensagem de propaganda vitoriosa sobre esta campanha, que de facto foi vitoriosa para as armas de Filipe V, e que demonstra já a existência de uma linha fortificada de um e do outro lado da raia, embora com mais fortificações portuguesas do que espanholas, mas que ficam registadas já neste mapa. Mas como esta campanha foi importante e foi acompanhada por Nicolas de Ferro com todo o interesse, ele editou, enfim, responsabilizou-se pela edição de um conjunto de 8 imagens, cuja autoria não é atribuída a Nicolas de Ferro, mas sim a um outro autor, Palhota, já falaremos dele. São desenhos que mostram em pormenor, em detalhe, desenhos, entenda-se, são plantas, são vistas, são mapas, que mostram e testemunham com detalhe, com bastante detalhe, esta campanha de Filipe V em 1704, seja o cerco e a conquista de algumas povoações portuguesas, como nesta imagem Porto Alegre, ou algumas operações como foi a travessia do rio Tejo numa ponte de barcas e, portanto, todo o aparato técnico de engenharia militar que envolveu esta operação também mereceu aqui uma atenção especial. De facto, Filipe Palhota, o arquiteto o arquiteto militar ao serviço de Filipe V, terá sido o autor destes desenhos, ele próprio terá participado na campanha. Os desenhos terão sido gravados por François Bernard, mas aparentemente Nicolas de Fer tinha todas as condições para assegurar a edição destas imagens. Aparentemente também estes desenhos destinavam-se a ilustrar um livro sobre a campanha de Filipe V contra Portugal, em 1704, mas por alguma razão este livro acabou por não ser editado, e assim as imagens foram circulando de forma autónoma, gravadas e editadas em Paris sob a chancela de Nicolas de Fer, e que seguramente tinha condições para as divulgar de forma mais rápida, mais imediata e de forma mais eficaz. E de todas as imagens que foram editadas nesta altura, a mais interessante, pelo menos para esta análise, é esta coreografia
pertencente às províncias da Beira e do Alentejo em Portugal, onde se figura uma linha de fronteira que coincide com os principais marcos naturais do território, nomeadamente os rios e as montanhas, mas é uma fronteira que aqui se representa também por uma linha tracejada que está reforçada, mais do que pela natureza, por um sistema de fortificações abaluartadas num e no outro lado da fronteira. De facto, é um território muito ou excessivamente fortificado. Contabilizam-se 27 obras de fortificação entre obras principais e obras secundárias, 20 no lado português, 7 do lado, do lado espanhol, algumas com um desenho generalizado, com pouco de detalhe, muito uniforme, sempre numa perspectiva planimétrica, é verdade, mas outros desenhos revelam já algum detalhe e algum cuidado na sua concepção. Tanto do lado português como do lado espanhol. E, portanto, perante esta leitura, importava perceber como se chegou a esta imagem ou a esta leitura de território fortificado. E, portanto, era necessário tentarmos descobrir enfim, as possíveis fontes de informação, para além do próprio Palhota, Filipe Palhota, que terá tomado parte em algumas das ações militares nesta campanha de 1704, mas outros militares franceses, e sobretudo engenheiros militares franceses, que também participaram nestas campanhas ou estiveram presentes nesta altura na fronteira luso-extremeña, nomeadamente Guilhem, Constantin e Panier. E, de facto, na Biblioteca Nacional de França encontramos alguns mapas manuscritos que testemunham as ações militares nesta parte da fronteira e que registam algumas das fortificações existentes. Contudo, os desenhos, os mapas, não são todos coincidentes com este mapa que Palhota e Defer produziram. Não tem nem pouco mais ou menos o mesmo número de fortificações e não tem também, não há, ou pelo menos não se registra uma coincidência entre o desenho do perímetro abaluartado de cada uma das fortificações aqui registadas. Este mapa é anónimo, tal como anónimo é este outro que aqui se descobre, mas que, enfim, este já tem alguns detalhes que o aproximam da versão impressa de Fer. Este, tal como o anterior, são mapas manuscritos, mas aquele que nos parece mais próximo é este mapa elaborado pelo engenheiro militar Panier. Aliás, Panier é um profundo conhecedor deste território, ele próprio também concebeu e participou na construção de algumas obras defensivas do lado espanhol. Aqui, a forma como o território foi perspectivado e registado mostra uma quase coincidência com o mapa pelo menos em traços gerais, com o mapa
da coreografia da Beira de Nicolas de Ferre. E também aqui é possível identificar uma fortificação assinalável de todo este território. Agora contabilizam-se, só do lado português, 28 obras de fortificação. Alguns, enfim, a sua configuração revela bastante pormenor, outros nem por isso. Parece que alguns desenhos de algumas fortificações serão ou poderão corresponder a fortificações permanentes, enquanto que outros parecem claramente construções defensivas ou obras defensivas provisórias, ou pelo menos de caráter não permanente, e que eventualmente estavam apenas planeadas, que ainda não estavam concretizadas. Há aqui diferenças no desenho, quer na parte portuguesa, nestas 28 fortificações, quer na parte espanhola, que também conta com 14 no total, 14 obras defensivas, mas aqui parece que quase todas com um caráter mais permanente. E, portanto, pela quantidade e pela qualidade da informação, esta parece ser a fonte mais próxima do mapa editado por De Ferre. O cruzamento entre esta fonte manuscrita e os outros mapas manuscritos mostra-nos leituras diferentes do território, pelo menos quanto às fortificações. O número de fortificações varia e é claramente maior neste do que nos outros mapas. Veremos que conclusões é que nós podemos tirar desta análise. Em primeiro lugar, é interessante verificar como os mapas servem de meio, de suporte, de propaganda política e militar, seja a favor do partido borbónico ou do partido de Habsburgo. Os mapas continuam sendo um veículo de mensagens propagandísticas. De Ferre é um cartógrafo ou geógrafo, é um editor de mapas que, mercê da sua ligação muito próxima à família Bourbon, assume um caráter propagandístico, laudatório, panegírico dos seus patronos, especialmente este, o futuro Filipe V, rei de Espanha. De todas as imagens analisadas, este mapa coreográfico, a coreografia da província da Beira do Alentejo, é um mapa bastante interessante porque, para além da representação do território, tem toda uma narrativa de propaganda, obviamente de bélica, que se completa com uma linguagem pictórica, com figuras humanas, com desenhos da vegetação. Enfim, uma técnica que não é original de Ferre, que já conhecíamos de exemplos anteriores, aliás, por exemplo, dos atlas Petit Beaulieu e o Grand Beaulieu, que dão conta das campanhas militares de Luís XIV e que aqui serve de modelo para o futuro rei de Espanha, também um familiar de Filipe, de Luís XIV, e portanto o modelo aqui repete-se. E aquilo que se depreende desta leitura do território, com estas mais de 2 dezenas de vilas fortificadas, de fortes, de fortinhos ou de obras de fortificações, nem todas
seguramente existentes, nem todas permanentes, algumas eventualmente mais imaginadas do que reais, mas que aqui parecem todas elas com uma existência real, de forma a amplificar a vitória desta campanha militar que o próprio Filipe V, que aparece retratado nestes desenhos, que assim é elevado a um líder militar vencedor, propagado pelos mapas, pela, pela arte e engenho de Nicolas de Ferro. Muito obrigado pela atenção e ao fim.